É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 4 de fevereiro, início de semana, começo de dia e o mês de fevereiro que nós estamos já começando. O programa Opção para a Vida estará trazendo hoje a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo sobre o tema A Divinização do Homem. Depois que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, após a queda, o homem ele se comportou, passou a se comportar como se fosse Deus. Tanto é que Satanás, ao tentar os nossos pais, disse, olha, não é assim. Se você comer, certamente morrerá. É que você vai se tornar como se fosse Deus. E Satanás conseguiu incutir isso na mente do homem. E até hoje, depois da queda, o homem tem se comportado como se fosse um Deus. Obviamente, o pecado trouxe esse tipo de comportamento na criatura humana. É isso que você vai ouvir dentro de mais alguns instantes. Antes, porém, queremos lembrar a todos que no dia 28 deste mês, o último dia deste mês, Campina Grande estará sediando a 21ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã, de 28 de fevereiro a 5 de março. Você não pode deixar de prestigiar, de participar este grande e mega encontro. Está imperdível. Dentro de alguns dias, você estará vendo o Parque do Povo sendo todo montado. Já está havendo a estrutura, já como o pastor Euder Faber costuma dizer, a representação do tabernáculo já está se revestindo. Quando passamos ali, brasileiros vindo de norte a sul, de leste a oeste, estará ocupando aquele espaço. Enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande se torna uma cidade retiro. Então, lembra que é de 28 deste mês a 5 de março. Antes de nós recebermos a primeira parte desta mensagem, desejamos fazer uma oração por você que está conosco nesta manhã. Abra o seu coração e agradeçamos a Deus por este início de dia, começo de semana, início do mês. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que Tu se instrumentalize desta mensagem para abençoar dezenas, centenas e milhares de telespectadores que estão conosco. Nos abençoe mais uma vez e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês, antes de nós ministrarmos a palavra desta noite, que diante de tantos discursos e pregações que a gente ouve aí na televisão e tantos pregadores falando tanta coisa que não está na palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que ultimamente eu tenho procurado seguir à risca a ministração da palavra de Deus, sem subterfúgios, sem sofismas, para que vocês vejam a diferença entre o que é você ouvir a palavra de Deus, como ela deve ser pregada, como ela deve ser interpretada, diante dessas pregações que muitas vezes estão aí apenas entretendo o povo, fazendo promessas para o povo apenas se contentar com essas coisas terrenas, com as coisas que não passam de apenas entretenimento, as pessoas ficarem boas, melhorar de vida e essa coisa toda. E aí, ultimamente eu tenho me preocupado muito em trazer a palavra como ela deve ser lida, como ela deve ser pregada. E é isso que faz a diferença da igreja evangélica em detrimento desses movimentos neopentecostais que estão por aí, né? Como se estivesse pregando o evangelho, um evangelho self-service, como se estivesse oferecendo o evangelho como se fosse uma mercadoria barata, de fim de feira. O pastor Euder Fábio gosta de fazer essa ilustração. E então, por isso que nós temos trazido sermões, trazendo inclusive aqui, no nosso Data Show, temas que realmente são bem, para despertar mesmo o povo, para saculejar, para ver se você entende, se você está ligado, né? Ainda bem que o presbítero Jefferson está lembrado aí, foi a supremacia de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um tema
A divinização do homem. A divinização do homem. Digam comigo. A divinização do homem. Vamos dizer mais uma vez? A divinização do homem. Eu não vou defender, eu não vou fazer uma apologia que o homem é divino. Pelo contrário, eu vou refutar essa ideia que está aí hoje, sendo crida, sendo pregada e sendo defendida, inclusive pela nova era. Eu convido você para que, mesmo sentados, abramos a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos de 1 a 19. Ezequiel, capítulo 28, versículos de 1 a 19. Todos que encontraram, digam amém. Vamos ler. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus: visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem, e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que o foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem.
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Amém? Vamos orar, curvemos as nossas frontes, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos agradecidos, porque nesta hora nós abrimos o teu livro, a tua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. A tua palavra nos mostra, nos revela, nos dá entendimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que pode trazer edificação e do que pode trazer destruição, tanto ao corpo, quanto à alma, quanto ao espírito. Te louvamos porque a tua palavra é o pão que Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. E por isso Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós te agradecemos porque nesta hora nós abrimos este livro, abrimos a tua palavra e temos como revelação divina aquilo que tu tens para o nosso coração nesta hora. Fala-nos através desta escritura, dá-nos a unção, a graça, o poder, a autoridade, para que possamos comunicar a tua palavra como ela está escrita, para a nossa edificação, para o nosso entendimento. Eu te peço por todos que estão conosco agora, por aqueles que nos assistem em casa, que estão ligados conosco, para que eles sejam também esclarecidos e também alcançados através desta porção da tua palavra. Te pedimos agradecidos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Por que demos esse tema? A divinização do homem. Antes de nós tentarmos mostrar o motivo desta temática, eu devo esclarecer aos irmãos, como pano de fundo, um pouco da história do profeta Ezequiel. Este profeta que está incluso, considerado como um dos profetas maiores. A Bíblia fala de profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são aqueles que escreveram os livros que têm menos capítulos, e os profetas maiores são aqueles que têm um maior número de capítulos escritos. Por exemplo, Jeremias, Isaías tem 66 capítulos. Ezequiel é um dos profetas maiores. Por isso, este profeta de Deus foi levantado no momento em que Israel estava precisando de receber da parte de Deus a iluminação, a instrução, a orientação a despeito daquilo que eles estavam vivendo durante o exílio babilônico. E o propósito foi de anunciar o julgamento de Deus sobre Israel, que tinha se distanciado da presença de Deus, que tinha saído da presença de Deus, bem como também falar do juízo que Deus iria derramar sobre as nações ímpias, e sobretudo profetizar a salvação do seu povo Israel. Então, esta escritura é parte do livro que foi dirigido por Ezequiel para Israel com essa finalidade. E diga-se de passagem, os judeus estavam distantes no exílio babilônico, e aquela palavra iria ser como um divisor d'água para mostrar ao povo que eles lembrassem de que desde o Éden, conforme veremos logo mais, Satanás tentou e conseguiu incutir na mente do homem um sentimento dele se sentir Deus, dele se sentir divinizado. Este profeta, ele viveu cerca de 571 anos antes de Cristo. E havia a cidade de Tiro, que por sinal já estivemos lá algumas vezes, não foi uma vez, mas várias vezes, fica entre o Carmelo e Beirute. É uma cidade que fica litorânea, fica na parte beirando o mar Mediterrâneo. Já tivemos lá com
O irmão Joacil filmou lá, a gente até naquela parte do mar, linda aquela parte ali, linda mesmo. Nós estivemos lá, e fica lá entre o Monte Carmelo, fronteiriça lá com o mar Mediterrâneo. Os capítulos que antecedem esse que eu li para vocês, o 28, versos de 1 a 19, no capítulo 26 e o capítulo 27, Ezequiel estava profetizando para a cidade de Tiro, que hoje só tem ruínas, só há ruínas hoje. É uma região que, por sinal, teve região vulcânica, muitos vulcões, houve muitas erupções vulcânicas, e lá só tem pedras e rochas dos vulcões. Portanto, não existe mais a cidade de Tiro. A cidade de Tiro só existe mesmo ruínas. Então, nos capítulos 26 e 27 foi profetizado que Tiro seria destruída. Porém, no capítulo 28, que eu li para vocês, vocês ouviram, fala do juízo de Deus sobre o rei de Tiro. No 26 e 27 foi sobre a cidade de Tiro. No capítulo 28, juízo de Deus sobre o rei de Tiro. Por que esse rei estava debaixo de um juízo de Deus? Simplesmente porque este homem, ele se sentiu endeusado. Esse rei de Tiro, ele era um homem egocêntrico. Ele foi um homem que ele adorava ser adorado. No livro do Apocalipse que eu li para vocês hoje, durante a ceia, diz que quando João, na visão apocalíptica, quis adorar um anjo que estava mostrando todas o livro das revelações, tudo que estava para se cumprir, ele se prostrou para adorar o anjo, e o anjo disse: adora a Deus, só ao Senhor adorarás, e só a Ele renderás culto, disse Jesus quando estava sendo tentado por Lúcifer, lá no deserto. Lucas capítulo 4. De sorte que não se podia nem se deve adorar a ninguém, senão somente a Deus. E o rei de Tiro estava recebendo, abirrogando para si toda a evocação, toda a adoração, todo o louvor, toda a exaltação. Então, nesse capítulo que eu li para vocês, Deus estava derramando juízo sobre o rei de Tiro. Nos versos de 1 até o versículo 10, diga-se de passagem, que esse rei existiu, e ele foi rei realmente sobre a cidade de Tiro. E esse homem, ele teve realmente os seus juízos, ele viu os seus juízos sobre a cidade de Tiro e sobre ele próprio. Nos versículos que vocês ouviram, no capítulo 28, na condição de rei de Tiro, nos versículos 2, vejam que o Senhor disse para ele: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Nos versículos 5, ele diz: pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. No versículo 6, assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ele se sentia um Deus. E o versículo 9, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passarás de homem, e não és Deus no poder do que te traspassa. Ou seja, no ano de 573 e 72 antes de Cristo, Nabucodonosor veio sobre a cidade de Tiro e saqueou a cidade, destruiu toda a cidade, inclusive o rei de Tiro morreu. Por isso que no versículo 9 ele diz: da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu te falei, diz o Senhor Deus. Porque no verso 9 ele diz anteriormente: dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus. Pois não passas de homem, e não és Deus no poder do que te traspassa. Então este rei de Tiro,
Ele é o homem característico, que sempre quis agir, viver, se comportar como se fosse um Deus. Deus com D minúsculo, obviamente. E sabe onde teve esse princípio? Sabe onde começou isso? Lá no livro de Gênesis. Quando os nossos pais pecaram, quando os nossos pais caíram, lá no livro de Gênesis, logo no início do livro de Gênesis, quando o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e deu-lhes uma ordem, conforme está no capítulo 2, versículo 16, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, e lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Havia uma ordem imperativa, porém, no capítulo de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós vemos que Satanás incorporou na serpente e persuadiu através da tentação aos nossos pais a realmente desobedecerem a Deus em detrimento de uma promessa, de uma falsa promessa, que eles, como um peixe, morderam a isca. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aqui está a isca. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Está aqui inserido no iniciozinho do livro de Gênesis o sentimento de divinização que Satanás incutiu na mente do homem, e até hoje o homem tem se comportado assim. E quando eu digo homem, o homem sem o temor a Deus. Porquanto foi assim que desde o início o homem se sentiu importante, imponente, orgulhoso, prepotente, presunçoso, e ele tem se comportado como se Deus não existisse. Houve um indivíduo chamado Nimrod, está também lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, Deus disse aos nossos pais: crescei, multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. E esse indivíduo chamado Nimrod, ele disse: não vamos nos espalhar. Deus disse: crescei, multiplicai-vos, enchei e povoai a terra, espalhai-vos sobre a terra. E diz o escritor sagrado, no livro de Gênesis, capítulo 11, verso de 1 a 9, todos conhecemos a história da Torre de Babel. Ele disse: não vamos nos espalhar, vamos todos ficar aqui juntos, vamos construir uma torre, vamos elevar esta torre até as nuvens, até os céus, não vamos sair, não vamos nos espalhar. E foi preciso que Deus descesse, como está escrito lá no capítulo 11 de Gênesis: eia, desçamos e confundamos as línguas dos homens. E foi ali quando todos falavam a um só tempo, um mesmo idioma, e ali foi o princípio de todas as línguas, do alemão, do francês, do japonês, do italiano, de todas as línguas do mundo. Porque quando eles estavam ali construindo aquela torre, como que vivendo independente de Deus, em rebeldia, em desobediência, quando eles estavam na edificação, não se entendiam mais nada, não entendiam uns aos outros. Um pedia o serrote, trazia um martelo, o outro pedia um instrumento, uma ferramenta de trabalhar, uma picareta, trazia uma pá, o outro trazia, não se entendia, houve confusão, por isso chama-se Babilônia, Babel. Quando o homem quer viver independente, como se Deus não existisse, como se ele fosse um Deus, só traz confusão.
Porque o homem em desobediência e rebeldia não tem capacidade nenhuma de fazer realmente a vontade de Deus. De sorte que desde o Éden, Satanás tem procurado divinizar o homem. Colocou na mente do homem esse desejo: não é assim. Se vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão morrer, vocês vão ficar iguais a Deus. Infelizmente os nossos pais comeram essa isca, engoliram essa farsa, essa mentira, e até hoje o homem continua se sentindo um Deus, porquanto foi assim, desde o início de Gênesis, que os homens começaram a se sentir divinos. Nos versículos de 11 a 19, a comparação desse comportamento de divinização do homem, de egocentrismo, de egoísmo, de um sentimento egolátrico, idólatra, que passou a estar e residir no coração de Tiro, o rei de Tiro. Cremos que insinuado, insuflado pelo próprio Lúcifer, está implícito nos versículos 11 aos versos 19. E aí eu quero explicar para vocês uma coisa interessante. Todo sentimento que estava na mente e na cabeça do rei de Tiro foi inspiração do diabo, a mesma inspiração que ele teve quando estava na glória. E se vocês me perguntarem: pastor, no céu não entra pecado? Não entra pecado. E aí, pastor, como é que Lúcifer era um querubim de Deus, um ser perfeito, criado como a menina dos olhos de Deus? Lá no céu, no coração dele, nasceu o sentimento de orgulho, de vaidade, de presunção, ao ponto de querer ser como Deus. Aliás, um professor nosso no seminário, ele dizia que Satanás é o maior louco que jamais existiu, porque ele ainda hoje alimenta um sentimento de querer prevalecer um dia contra Deus. Observem nos versos que eu vou ler para vocês, versos 11 em diante, e aí vocês vão ver que o sentimento que estava no coração do rei de Tiro foi inspiração de Lúcifer, do mesmo modo como ele se comportou lá quando ele desejou ser como Deus. Ele trouxe esse mesmo sentimento, ele tentou persuadir, insinuar o homem, levando os nossos pais Adão e Eva lá no Éden, e ainda hoje ele continua tentando colocar isso na mente do homem. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.